Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, trazendo os números do Flamengo na temporada. Cara, vocês vão ver aqui os números do Mengão em jogos válidos pelo Campeonato Carioca, tá bom? Então, meus amigos e amigas, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final do vídeo a gente comenta sobre estes números do Mengão. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Vamos lá, turma. Essa é uma tela que mostra bem o que disse o Rafa Marques, sobre o Flamengo com um ataque moderado, André Kfouri, e uma defesa muito sólida. Gols marcados, a gente está considerando a amostragem do time titular esse ano, que são 4 jogos. 7 gols marcados, chutes e no alvo 69,26, 107 ações na área rival, chutes até marcar 9,9. Gols sofridos, 0. Chutes sofridos, 28, 5 apenas no alvo. Ações do rival na área, 33. Chutes até sofrer gols, todos, né? Porque nenhum, na verdade, né? Aliás, todos. Teve 28 chutes e nenhum gol. Virou gol. A gente sabe que essa é uma característica do Tite nos seus trabalhos, mas a gente também sabe que o Flamengo, tendo o elenco que tem e a torcida como que era espetáculo e tudo mais, ela, legal, a defesa foi um calcanhar de Aquiles em muitos momentos que a gente teve, mas agora tá funcionando. Mas lá na frente, cadê os gols? Como é que fica essa balança, esse equilíbrio? É um equilíbrio difícil. Equilíbrio é a palavra que o professor Tite adora. Diria que é a sua predileta no futebol, né? Isso, né? Ele acorda já pensando nisso. E é assim que ele trabalha. Sempre foi assim que ele trabalhou ao longo da carreira dele, nas condições diferentes e com as capacidades diferentes, né? O Tite é um técnico que se aprimorou muito, melhorou muito na parte final da sua carreira em relação ao momento atual, estou dizendo. Não que a carreira dele esteja acabando. Ele é um cara que já tinha ganhado muita coisa quando ficou aquele tempo sem trabalhar e decidiu que precisava acrescentar alguns conceitos para ser um treinador melhor. E, de fato, foi isso que aconteceu. É preciso sempre aplaudir, eu gosto de voltar a esse assunto, porque a idade na qual ele fez isso e aquilo que ele já tinha conseguido na sua carreira como treinador indicam, na maioria dos casos, um cara satisfeito, tranquilo. Tá, olha o que eu já fiz, né? Mas ele queria mais, ele queria ser melhor, ele queria chegar à seleção, tudo isso eu acho que aconteceu. Bom, quer dizer, eu acho que ele é melhor e o fato dele ter chegado à seleção, de fato, é a história da vida dele nos últimos anos. A questão com o Flamengo é que aquilo que você imagina que o Flamengo pode jogar é colocado na frente de todos os treinadores que trabalham lá desde 2019. Todos eles. Eu não estou voltando ao ano de 2019. Eu não estou falando do Jorge Jesus. Eu estou dizendo que o momento que o Flamengo vive nessa era de investimento, utilização do potencial de receita de uma forma muito clara dentro do campo, com as contratações que o Flamengo faz, aquilo que o Flamengo coloca no seu time de futebol, pede o melhor. E o melhor que se viu recentemente foi 2019. A comparação ela pode não ser direta, mas é uma comparação com o que o torcedor sente, o torcedor quer. Então, é muito difícil, especialmente para começos de trabalho. O Tite é um retranqueiro. Toda vez que os times do Tite não engatam, as pessoas o chamam de retranqueiro. Ou porque tem antipatia por ele, por causa do Corinthians, por causa da seleção, por causa do jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, etc. Isso é um problema das pessoas, não do Tite. As pessoas dizem, é retranqueiro. Não é um treinador retranqueiro há muito tempo, mas ele também não é um treinador absolutamente vamos enfiar 5 em todo mundo. Faceirinho. E depois a gente vê como se defender. O momento do Flamengo é um momento de preocupação, porque 2023 foi marcado por vários trechos de vários jogos em que o Flamengo sem a bola era um time aparentemente dispersivo. Tá bom. E muitos pontos foram desperdiçados por isso. Muitas vitórias foram perdidas por isso. Então, a impressão que me dá é que o Tite está primeiro buscando o equilíbrio, com a solidez defensiva, com resgate de confiança na forma do time se comportar sem a bola. E depois
dar passos à frente. Não acontece da noite para o dia, por melhor que seja o seu elenco. Quanto melhor o elenco, melhor o técnico precisa ser para tirar desses jogadores o que eles são capazes de fazer. Mas, de fato, acabou mais um clássico. Esse o Flamengo ganhou. No final, como poderia ter ganhado do Vasco no final também, quando teve um pênalti com o Gabriel. Mas as pessoas não estão satisfeitas, porque as pessoas querem o melhor. E o melhor para já. Não é assim. O Zupa, ele fala também sobre entrosamento, né? É um Flamengo que realmente precisa marcar mais. Dá para colocar essa não melhora ainda do Flamengo, ou a não chegada do Flamengo no que a gente espera do time do Tite, por conta disso, por conta dessa falta de entrosamento? Quando se pensa em entrosamento, se pensa em vários jogadores, né? Basicamente é o time do Flamengo com o De La Cruz, né? O Vinha ainda vai entrar, o Léo Ortiz, aparentemente contratado, também vai entrar, mas então não é entrosamento em termos de peças, muitas peças, mas é uma mudança da maneira que o time joga. Eu acho que isso é uma coisa que o time do Flamengo tem que se adaptar a uma mudança importante, porque o Flamengo com o Tite jogava num 4-3-3, basicamente, com o Luiz Araújo numa ponta, o Cebolinha na outra ponta. Agora não tem o ponta, que é o Luiz Araújo, tem um meia, que é o De La Cruz por lá. E o De La Cruz tem uma característica completamente diferente do Luiz Araújo. Então, o jogo, onde está o De La Cruz, os times que o De La Cruz se insere, e a gente já ouviu no River Plate, na seleção uruguaia e agora no Flamengo, ele está sempre participando do jogo. Então é uma mudança que inclui no time uma figura muito participativa. Então acho que esse é um tempo que o Flamengo tem que ter, e o Tite sabe disso. Ele até falou ontem, ele foi perguntado sobre o encaixe do De La Cruz com a Arrascaeta, ele falou para o repórter: guarda a pergunta, porque isso vai acontecer e você vai me perguntar de novo e eu vou ter mais base para te responder. Porque é a grande mudança estrutural do time do Flamengo. É verdade, eu concordo que mesmo com essa mudança, o time poderia ser ofensivamente, poderia estar mostrando um envolvimento um pouco maior. O time está num ritmo um pouco mais lento nesse desenvolvimento ofensivo nos grandes jogos, né? O jogo contra o Vasco e o jogo contra o Botafogo, os dois clássicos, o time produziu muito pouco. Mas há uma mudança estrutural que tem que ser considerada e há também questões de rendimento individual, né? O Pedro, a gente vai falar, não está jogando bem, o Arrascaeta não está jogando bem, o Gerson está tentando muito jogar, a lateral direita continua uma questão, a impressão que dá é sempre que quem está fora é melhor. Quando eu jogo o Varela, fala, se o Wesley entrar, ele vai passar. Quando eu jogo o Wesley, se o Varela entrar, ele vai dar ali mais inteligência para o jogo. Então existem questões individuais também. Mas é fato que a gente viu nos dois clássicos uma produção ofensiva muito aquém. Sim. E isso gera uma ansiedade no torcedor, porque, como disse o André, até tem uma questão histórica e tem uma questão recente que o Flamengo gera esse anseio no seu torcedor de ver espetáculo. Eles vão ao Maracanã para ver um espetáculo e nem sempre vão assistir. E até em cima do que você está falando do torcedor, isso é um reflexo nas arquibancadas e é curioso observar a torcida do Flamengo, como ela muda alguns comportamentos. Ontem foi um caso disso, da gente olhar e falar, estamos mesmo vendo essa cena de um Pedro, que é substituído, vaiado, e de um Gabigol, que até o fim do ano passado também foi muito vaiado, sendo aplaudido ao entrar. A gente mostra como foi esse momento. É curioso, né, Marcela? É inacreditável. A gente olha e fala, olha só o que está acontecendo, André. Assim, eu falo assim, olha só o que está acontecendo. Não é possível isso, né? Esse é o terceiro jogo do Flamengo no ano. Eu fiquei me questionando também. Vai de quê? Do quê? Pra quem? E outra. É igual cachorro que não tem saudade, sabe? Você ficar uma semana longe do cachorro, um ano, ele não tem a noção de tempo. Pro torcedor, não importa se é o terceiro ou se é o 20º. Ele vai lá pra ver o Flamengo e ele quer ver o Flamengo. Se vira, meu irmão. Eu quero ver o Flamengo jogar. Entendeu? É isso aí. Não tem muita lógica também, porque na virada do ano, né, o que a gente comentou aqui em vários programas o Gabigol vai ficar no Flamengo ou ele vai sair? Porque a torcida não quer mais. Ele foi vaiado, ele terminou o ano de 23 muito mal e, de repente, ele é aplaudido ao entrar, num misto de aplauso e vaia ali. Então, as pessoas que estavam vaiando o Pedro aplaudiram o Gabriel com mais força para enfatizar a vaia ao jogador que estava sendo substituído. É difícil entender isso. É muito difícil mesmo, porque é uma postura
de um nível de exigência que não tem lógica. É emoção pura, né? O que não pode acontecer, assim, claro que a gente tem que sempre compreender o lado emocional do torcedor. O que não pode acontecer é o trabalho ser pautado em cima dessas coisas. Claro. Porque o torcedor faz o que cabe a ele. Né? Quando você permite que isso interfira no trabalho, você perde o controle sobre as Mas o decisões. Tite não é Exato, essa pessoa, exatamente. né? Exatamente. Ele está bem longe disso. Especialmente no terceiro jogo desse time na temporada. Pois é, a gente enxerga isso realmente. É muito difícil você entender, Mas sabe o que eu penso também? Eu acho que às vezes, sabe quando você está em um lugar e as pessoas vão fazendo, todo mundo vai fazendo junto, assim? Efeito manada. O efeito manada, eu acho que pode ter sido também isso, Zupac. Pode. Sabe, os gados fazem isso, um vai seguindo o outro. E gera uma insatisfação, né? O Pedro não começou bem a temporada, o Gabriel também não começou bem a temporada, mas ele vem de um gol marcado, um pênalti perdido. É aquela história, quando o time não tá bem, quem tá fora é sempre melhor. Eu já não concordo com vaiar jogador com o jogo rolando, mesmo em alteração. Já não acho que é a atitude mais inteligente, mas cada torcida tem a sua cultura. Agora é isso, quando o time não tá produzindo bem, quem tá fora é o melhor. No caso, o Gabriel tava fora e o Pedro teve que lidar com as vaias quando foi trocado. Bem, vamos começar aqui falando então destes números do Flamengo na temporada. Flamengo ofensivamente e defensivamente em 4 jogos com o time titular neste Carioca. Gols marcados, 7. Chutes no alvo, de 69 acertou 26. Ações na área rival, 107. Chutes até marcar, 9,9. Gols sofridos, 0. Chutes sofridos no alvo, de 28 sofreu 5. Ações do rival na área, 33. Chutes até sofrer gol, nenhum. Cara, vamos lá. Gols marcados 7 em 4 jogos com o time titular no Campeonato Carioca é pouco. Muito pouco. Uma média de -2 por jogo, né? Só que, por outro lado, gol sofrido, 0. Então, defensivamente está funcionando, né? Tá certo, é Campeonato Carioca, é um campeonato fraco, porque o Flamengo até aqui, dos 4 jogos, o Flamengo pegou o Audax, meteu 4-0, depois pegou o Sampaio Corrêa, fez 2-0, pegou o Vasco, ficou no 0-0 e contra o Botafogo vencemos por 1-0. Tivemos 2 jogos clássicos, né, contra Vasco e Botafogo, e 2 jogos contra times fracos do Campeonato Carioca. Ou seja, galera, por isso que eu acho que é pouco 7 gols. Mas também é positivo você ver que a defesa está funcionando. Não tomamos nenhum gol, né? 0 gol até aqui. Cara, é o seguinte, a torcida do Flamengo não está contente. Por que vaiaram o Pedro? Por que aplaudiram o Gabigol? Os torcedores que estavam no estádio queriam Gabigol titular pelas vaias ao Pedro e pelos aplausos ao Gabigol na hora que ele entrou. Cara, a torcida do Flamengo quer ver o Gabigol voltar a brilhar, cara. Esta é a verdade, né? O Gabigol, ele está numa fase ruim. Ele fez um gol contra o Sampaio Corrêa. Contra o Vasco, ele perdeu o pênalti. Ele entrou e não conseguiu fazer o gol contra o Botafogo. Tá, ele teve poucos minutos. Ele entrou faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo com os acréscimos, né? Então o Gabigol não está tendo tempo, não está tendo muitas oportunidades com o Tite. Por isso que eu acho que eles vaiaram o Pedro, não pelo Pedro, e sim pelo esquema. E sim porque eles querem ver o Gabigol de titular. Pode ser até junto com o Pedro, eu acho, né? Como era com o Dorival Júnior. Porque o Pedro não merece vaias, cara. Pelo amor de Deus, o Pedro é gigante demais dentro do Flamengo, né? O Pedro foi o artilheiro da Libertadores de 2022. O Pedro foi artilheiro do Flamengo no ano passado. E o Pedro, nos 3 primeiros jogos, contando os amistosos deste ano, também tinha a média de 1 gol por jogo, né? Nos 3 primeiros jogos, 3 gols. Então o cara não merece essas vaias, né? Eu entendo assim. Bem, é isso. Quero que você comente aqui este momento do Flamengo. O que você está achando? Eu acho que o Flamengo está devendo futebol. Tem que melhorar bastante, galera. É o que eu acho. Amanhã, sabadão, temos Flamengo e Volta Redonda. Aquele jogo atrasado, né? Vamos torcer aí para o Mengão vencer e chegar aos 15 pontos no Campeonato Carioca. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!